Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, e nós leremos a partir do versículo 1 também. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graças a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor de nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Esse texto bíblico é um texto que poderíamos passar bastante tempo meditando em cada um dos versículos e em cada uma das palavras, porque são todas elas ricas de significado e promovem e elas suscitam debates teológicos, intermináveis sobre vários aspectos da salvação. Mas o nosso objetivo hoje é meditarmos de uma forma mais, diríamos, prática e devocional sobre o objetivo e o propósito desse texto. Por que Paulo escreve essa carta aos Efésios? Qual é o objetivo? O que será que estaria ali na mente, no coração? O que será que estaria acontecendo naquela igreja que faz com que Paulo escreva essa carta, escolha tantas palavras e um raciocínio aqui abundante? E para tentarmos compreender um pouco mais, eu gosto de trazer às vezes uma ou outra ilustração para tentarmos captar um pouco e estabelecermos aqui um objetivo para o nosso pensamento, para o nosso raciocínio. Alguns anos atrás, houve um atentado na França. Aliás, a França foi palco de alguns atentados terroristas, e um destes atentados foi liderado por um jovem francês que não estava na França. Ele saiu da França, foi para o Oriente, alistou-se ali junto às tropas do Estado Islâmico e organizou ali um atentado em que várias pessoas morreram. E esse era o medo dos países europeus, os chamados, aqueles lobos solitários, que eles iam, voltavam e não tinha nenhuma diferença em sotaque, em gestual, porque eram pessoas dali, ninguém jamais desconfiaria que aquele jovem, aquela pessoa, na verdade, era um terrorista. Mas, curiosamente, após o atentado, descobriu-se um vídeo dele gravado já há algum tempo antes mesmo do atentado, quando ele já estava ali no Oriente Médio, barba comprida, cabelo comprido, usando ali roupas bem características da região. E a pergunta era por que ele estava ali? Porque ele havia saído do seu país na Europa e tinha ido para o deserto, ser treinado de maneira ali a se tornar um combatente em prol de uma causa defendida pelo Estado Islâmico. E ele falou exatamente o seguinte: olha, eu tinha uma condição confortável, boa casa,
tinha jet ski, tinha tudo o que o dinheiro poderia me oferecer, fazia parte ali de uma família de classe média alta. Mas me faltava um propósito na vida. Me faltava um propósito na vida. E quando eu vim para cá, eles me deram uma razão pela qual tanto eu posso viver como posso morrer. Eles me deram um sentido e um propósito na vida. E por esse propósito eu tanto morro, quanto se precisar eu mato, e também vivo por este propósito. E isso me lembra, e às vezes talvez alguém possa pensar que eu sou algum crítico de cinema, não é que simplesmente algumas frases de filmes, elas têm um certo efeito, e ficam na memória da gente. Um filme estrelado por Tom Hanks, o Resgate do Soldado Ryan, com certeza alguns irmãos assistiram esse filme. E logo no início do filme, né, tanto no início quanto no final, a tônica qual era? Época da Segunda Guerra Mundial, uma mãe ela tinha 4 filhos, e o Centro ali de Informações nos Estados Unidos recebe a informação, a notícia de que 3 filhos haviam sido mortos em combate. E alguém deveria dar a notícia a essa mãe. E a pessoa responsável leva isso ali ao general, ao comandante, e ele fala, nós não podemos levar essa notícia. Onde que está o 4º filho? Não, o 4º filho, nós temos informações que está vivo, lá no fronte, lá no campo de batalha. Aí ele falou, então, eu quero que monte-se ali um destacamento, vá lá, busque aquele 4º filho, e na hora que for avisar que os 3 filhos dela morreram em combate, esse filho vivo seja entregue à sua mãe. É uma forma mínima, ou é o mínimo que podemos fazer por ela, para não precisarmos dar a notícia da morte dos 4 filhos. Então, o Tom Hanks, ali, o tenente, ele tem ali o seu grupo e ele parte para resgatar aquele soldado. Número muito mais que 4, muito mais que 10 pessoas. E morreram muito mais do que 4 pessoas, ou 3 pessoas, para se resgatar apenas aquele jovem. Inclusive, o próprio tenente, o próprio Tom Hanks. E no final, perto da sua morte, ele vira para aquele rapaz e ele diz o seguinte, olha, pessoas morreram. Foi feito um esforço muito grande, muita energia, muito empenho e muita vida foi dada para que você pudesse viver. Viva de tal modo que todo esse sacrifício tenha valido a pena. Viva de tal modo que essas pessoas não tenham morrido em vão. Viva de tal modo que tudo isso aqui que foi feito tenha algum propósito, algum significado na sua vida. E a cena inicial do filme é exatamente ele no túmulo, ali do Tom Hanks, né, relembrando aquelas palavras. E esse texto bíblico, nós podemos lê-lo um pouco sobre essa ótica também. Ou seja, como que eu posso viver uma vida que vale a pena ser vivida? Ou por que que eu posso viver essa vida? Talvez como aquele primeiro rapaz que eu mencionei, a gente esteja atrás de um sentido, de uma busca, alguma coisa pela qual vale a pena viver e morrer, dar a sua vida. Ou então, às vezes, encontrar um significado para que possa motivar um pouco mais a minha vida. Sem querer simplista e dar todas as respostas para todos os nossos dramas que nós enfrentamos no nosso próprio dia a dia, mas algumas coisas eu gostaria de mostrar aos irmãos a partir desse texto. E a primeira delas, a primeira coisa que nós podemos falar é sobre conhecer o que Deus fez me dá significado para a vida. Conhecer o que Deus fez me dá significado para a vida. E o que o apóstolo Paulo está falando aqui nesse primeiro capítulo, nessa carta, e ele faz isso em outras cartas, é apontar exatamente para aquilo que Deus fez, para aquilo que Deus preparou, para aquilo que estava dentro dos propósitos de Deus. E ele vai chamar aqueles leitores, ele vai dizer exatamente, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
que nos tem abençoado. E ele vai colocando aqui todos os verbos. No tempo passado, ele já nos abençoou, ele nos escolheu, ele nos predestinou, ele nos chamou, ele fez isto e isto. Ele fez diversas coisas. E ele coloca a vida nossa em perspectiva. E ele diz, olha, muita coisa Deus fez. Você não está começando do zero, você não está partindo agora, você não precisa construir um significado ou dar um significado para a sua vida. Isso já foi feito lá no passado. Às vezes nós vemos alguns movimentos eclesiásticos em que buscam, não, qual é a missão da igreja, qual é o propósito da vida cristã, mas isso Deus, ele já fez. E quando nós olhamos para aquilo que Deus fez, nós encontramos significados para a nossa vida. E o primeiro deles, nós começamos a entender aquilo que realmente é importante. Nós começamos a colocar escalas de prioridades e de valores na nossa vida. Nós começamos a entender aquilo que de fato tem significado, de fato aquilo que interessa, de fato aquilo que é passageiro e aquilo que é eterno, aquilo que permanecerá e aquilo que passará. Ou seja, nós começamos, quando olhamos para o que Deus fez, eu aprendo a discernir o que é importante, e é isso que ele está dizendo, louvado seja Deus por aquilo que ele fez, de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, coisas que ainda nós não recebemos num todo, coisas que ainda nós não entendemos num completo, coisas que ainda olhamos de longe, mas sabemos que tem algo mais importante, tem algo maior, tem um propósito maior, e Deus estabeleceu isso. Eu aprendo a começar pelo lugar certo, e o lugar certo não é por aquilo que eu penso, que eu acho, que eu desejo, mas o lugar certo é por aquilo que Deus fez. O meu ponto de referência, de compreender o mundo, compreender as coisas, é aquilo que Deus fez, ou o modo como Deus age. Esta semana eu conversava com um colega de serviço, né, e como que as pessoas, elas planejam. E a gente falava sobre política eclesiástica, política secular, sobre a vida de um modo geral, e como que as pessoas, elas planejam as coisas, né? Tal ano eu concorro para isso, ganho para isso, faço aquilo, né? Me elejo para isso. E chegamos em Tiago e diz o seguinte, que loucura, porque você não sabe se no final do dia estará vivo. Diz, se Deus permitir, se Deus quiser, amanhã farei isso, ou farei aquilo outro. Ou seja, a perspectiva de Deus é que a nossa vida, ela é finita, e a certeza absoluta só existe em Deus. Só Ele pode dizer com certeza as coisas que acontecerão. Então eu começo, antes de qualquer pergunta, o que Deus pensa a respeito disso? O que Deus diz a respeito disso? O que é a vontade de Deus a respeito disso? E aprendo que eu tenho um objetivo na vida. Deus, quando diz que Ele nos chamou, nos escolheu, Ele nos predestinou, Ele nos adotou, Ele nos fez filhos, tudo isso Ele não fez por acaso. Ele fez com um objetivo. Ele tinha algo em mente. Os objetivos para nós, eles são diversos. Para cada um, Deus deu qualidades, dons, características, temperamentos, habilidades. Cabe a nós, com serenidade, com sabedoria, com ajuda, com conselhos, entender aquilo que Deus pode me usar e onde Deus pode me usar. E quando eu digo isso, não é simplesmente em termos de vida eclesiástica. Não tem cargo para todo mundo na igreja. Mas o reino de Deus, ele não se limita apenas à igreja. Às vezes o teu serviço dentro do reino de Deus esteja lá numa repartição pública, esteja no hospital, esteja numa escola, né, esteja num pátio de uma fábrica, não importa. Deus, ele deu algo, e com aquilo ali você vai viver, e com aquilo ali você vai glorificar o nome de Deus. E dentro de tudo isso, sendo santo e irrepreensível, independente onde Ele nos colocou. Mas, em segundo lugar,
além de conhecer o que Deus fez, que nos dá significado para a vida, desfrutar do que Deus está fazendo me dá segurança na vida. Desfrutar do que Deus está fazendo me dá segurança. Versículo 5 diz: nos predestinou para Ele para adoção de filhos. Ou seja, nós somos filhos de Deus, nós somos adotados como filhos de Deus. Teologicamente, nós falamos que existe duas formas de ser filhos de Deus. Filhos de Deus por criação, todos são criados por Deus, todos são filhos de Deus. Mas existe um tipo de filiação que só Jesus Cristo tem. Jesus, ele é gerado de Deus. Jesus é da natureza do Pai. Tanto que ele é divino, e quando Jesus Cristo diz ser filho de Deus, os fariseus o acusaram de heresia porque falavam: olha, ao falar que você é filho de Deus, você está se fazendo igual a Deus. Porque o que eles falavam não é que eles eram filhos de Deus, eles falavam: nós somos filhos de Abraão. E Jesus diz: não, eu sou filho de Deus. Então vejam a diferença. Porque quando eles falavam, somos filhos de Abraão, Deus fez uma aliança com Abraão, e nós estamos dentro desta aliança, e nós estamos protegidos e guardados, porque somos filhos e descendência de Abraão. E Jesus diz: eu sou filho de Deus. Apesar de ser judeu, Jesus, ele se coloca mais do que Abraão, mais do que Davi, mais do que Moisés, ele diz: eu sou filho de Deus. E essa condição de filho de Deus é algo todo especial. Ela é tão especial que aqueles que ouviram Jesus se chamar a si próprio de filho de Deus, acusaram de blasfêmia. E o que o apóstolo Paulo aqui está dizendo é que nós fomos feitos filhos de Deus, e diz para adoção de filhos. Ou seja, fomos considerados, passamos a ter os mesmos direitos, passamos a ter os mesmos privilégios, passamos a ter a mesma herança, passamos a desfrutar do mesmo relacionamento de que o único Filho de Deus. Por isso que Jesus, quando a Bíblia diz que Ele está assentado nos lugares celestiais, nós estamos assentados com Ele. Quando Ele ressuscitou, Ele é a nossa ressurreição. A vitória dEle é a nossa vitória. O relacionamento dEle com o Pai é o nosso relacionamento. Então, nesse sentido, nós somos adotados, feitos filhos de Deus. Não temos a essência divina, não temos a mesma natureza divina que Cristo tem, mas nós desfrutamos de todos os privilégios que o Filho desfruta na presença do seu Pai. E quando vemos o que Deus está fazendo, isso me dá segurança para a vida. Isso me traz privilégios, e me traz responsabilidades. Me dá segurança de que eu sou filho de Deus. Segundo, segurança da reconciliação. Versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da salvação, segundo a riqueza da sua graça. Isso me dá certeza e segurança da reconciliação. Eu fui reconciliado com Deus. Colocando isso de um modo bem claro. Imagine que você entra num restaurante e você faz ali o seu prato, um restaurante fast food. Você olha para uma mesa, só tem aquele lugar para você sentar, mas imediatamente no lugar ali à frente senta-se uma pessoa com quem você tem uma grande dívida. E você já está morrendo de vergonha e você não tem como pagar aquela dívida naquele momento. E você prefere comer em pé, ou então mandar embrulhar e levar para a viagem, ou devolver, ou procurar outro lugar, porque você não tem coragem de se sentar ali para comer, ou levantar a cabeça e conversar com aquela pessoa. Porque você sabe que tem uma grande dívida. E por mais que aquela pessoa não venha tocar no assunto, mas toda vez que ela olhar para você, você vai lembrar que tem uma dívida com aquela pessoa. Essa é a vergonha da dívida, é a vergonha da culpa. Agora, se você não tem dívida, se você já pagou aquela dívida, você senta ali,
você conversa, você desfruta daquela comunhão. E quando diz que nós temos exatamente a redenção, né, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, está dizendo que nós podemos nos assentar à mesa, que é o que fazemos quando celebramos a ceia do Senhor. E nós podemos olhar para Deus na pessoa de Jesus Cristo e dizer que todo pecado, tudo que nós devíamos foi redimido, foi pago, não segundo as nossas condições, segundo a nossa capacidade, mas segundo a riqueza da sua graça. Ou seja, a minha dívida não foi pago com o meu limitado cheque especial, mas foi pago com todo o tesouro da graça de Deus. Então, nós passamos a ter a segurança da reconciliação. Eu estou reconciliado com Cristo. Por isso que uma das doutrinas pilares da reforma protestante foi exatamente da perseverança dos santos, porque nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nada pode nos separar do amor de Cristo. Quando nós lemos no Salmo 89, leia isso depois na sua casa, diz que se os meus filhos desobedecerem à minha aliança, eu os fustigarei com varas, com açoites, mas jamais apartarei deles a minha graça e a minha aliança, porque eu não desmentirei aquilo que meus lábios proferiram. Então isso e tanto que quando lemos em Hebreus, diz que Deus, Ele pune, castiga ou disciplina aqueles que são filhos, porque se não somos disciplinados pelo Senhor, já não somos filhos e sim bastardos. Por isso que dizia, e se um filho de Deus ele se afastar, Deus ele vai discipliná-lo, mas ele não vai deixar de ser filho. Nós temos a certeza da reconciliação e nós temos a segurança da nossa salvação. Quando eu conheço aquilo que Deus ele está fazendo, eu posso desfrutar do privilégio de ser filho, desfrutar da segurança da reconciliação e desfrutar da segurança da salvação. E por último, quando eu espero naquilo que Deus ele fará, isso me dá direção para a vida. Ou seja, quando eu sei o que Deus fará, eu sei para onde eu devo ir. Eu sei o que me aguarda, né? Eu sei para onde eu irei caminhar. Tem uma música do Titãs chamada Epitáfio, né? Devia ter amado mais, vivido mais, né? E aí ele vai falando várias coisas que poderia ter feito na vida, né? Ele está ali, epitáfio, aquilo que você escreve para colocar na lápide do seu túmulo, né? Então, o que você colocaria? E ele vai dizer ali várias coisas. E aí depois, no final, ele diz, o acaso vai me proteger. Não é o nosso caso. Não é o acaso que nos protege, não é o acaso que nos direciona, não é o acaso que nos dá uma direção para a vida. Quando ele vai, a partir do versículo 10, ele vai dizer, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Ele está dizendo que haverá um tempo, que ele fala que é a plenitude, um tempo pleno, um tempo único, um tempo específico, que nele irá convergir todas as coisas, dos céus e da terra. Ele não exclui este mundo, ele vai dizer que toda a criação, céu e terra, todas as coisas irão convergir nele. E ele diz que nós também estamos dentro deste plano, do propósito que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. E aí ele vai dizer, depois de haverdes crido, recebestes, ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Irmãos, uma das coisas que nós esquecemos do significado do Espírito Santo em nós, é que o Espírito Santo em nós significa que foi dada uma promessa.
Existe uma ênfase no Espírito Santo em coisas extraordinárias apenas para acontecer, e infelizmente alguns apenas para tentar satisfazer algum tipo de curiosidade ou manifestação, ou então até manipulação. Mas algo que nós não podemos nos esquecer é que quando olhamos para nós e sabemos que o Espírito Santo está em nós, a gente tem que lembrar que aquilo é promessa. Por que que o Espírito Santo está em nós? Para constantemente nos lembrar que nós recebemos uma promessa. É o Espírito Santo da promessa, é um selo, é um penhor, é uma garantia, é uma antecipação de que alguma coisa maior chegará. Saber que o Espírito Santo habita a sua igreja, saber que o Espírito Santo habita em nós, é nos dar a certeza de que algo maior irá chegar. Para algo maior estamos sendo guardados. Existe um objetivo além. E aí ele vai dizer, até o resgate da sua propriedade. Essa propriedade somos nós. Ou seja, o Espírito Santo está em nós, nos guardando como um selo, nos dando a segurança de que haverá um resgate final, quando aquele proprietário vem e busca ali a sua joia que ele deixou penhorada. Quando nós esperamos no que Deus fará, isso me dá direção para a vida, ou seja, eu conheço os planos de Deus. Eu trabalho com uma matéria chamada Teoria da História. Eu pergunto para os alunos, para onde caminha a humanidade? Lulu Santos falava que via a vida melhor no futuro. Raul Seixas disse que via o dia que a Terra parou. Será que caminhamos para um dia que a Terra vai parar? Ou para uma vida melhor no futuro? Ou como John Lennon, Imagine, né? Um lugar onde será um lugar utópico. Qual é o futuro da humanidade? Em escatologia, alguns dizem que as coisas vão aos poucos melhorando. Outros teólogos dizem que as coisas vão caminhar muito mal para depois melhorar. Sinceramente, eu não sei. Quando me perguntam sobre escatologia, eu digo, não sei. Aquele dia, aquela hora, ninguém sabe, senão o Pai. Então, mas uma coisa eu sei, que haverá um dia que ocorrerá o resgate da propriedade de Deus, que somos nós. E todas as coisas convergirão em Cristo. Se antes disso vai piorar ou vai melhorar, eu não sei. Mas eu sei que esse dia ele irá chegar. Esse dia virá. O dia do Senhor Jesus Cristo. Eu sei que este é o plano de Deus. E quando eu sei que este é o plano de Deus, eu também me torno participante dos planos de Deus e alinho a minha vida com os planos de Deus. Empresas costumam colocar ali a sua visão e sua missão e ficar insistentemente martelando na cabeça dos funcionários, dizendo, tudo que você faz tem que ter ali a visão e a missão da sua empresa, porque o seu trabalho tem que estar alinhado com isso daí. Aqui nós temos qual é a visão e qual é a missão do Senhor. E assim, irmãos, nós podemos concluir como viver essa vida abundante, que é exatamente o que Jesus diz, né? Viver vida abundante. Ou seja, essa vida que vale a pena ser vivida. Primeiro, reconhecer que nós não encontraremos essa abundância de vida em nós mesmos. Nós só encontramos em Cristo. Nós só encontramos, né, em Deus. Não é no mérito próprio, não é naquilo que eu fiz, mas é naquilo que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo fez, está fazendo e fará. Segundo, né, o texto ele vai falar exatamente sobre ouvir e crer. No versículo 15, por isso também tendo ouvido a fé que há entre vós. E aí ele vai dizer, naquilo que se creu, naquilo que se entregou pela fé, nós temos que crer neste Evangelho. Irmãos, me assusta a quantidade de líderes e guias espirituais que estão apontando para tudo que é direção. E conclamo a cada dia com quem compartilho a palavra, que temos que voltar os nossos olhos para as Escrituras, para o Evangelho,
para o Evangelho e para Cristo Jesus. Ele é o nosso padrão. Tudo tem que ser lido e examinado sob a perspectiva de Cristo, sob a perspectiva de Cristo. E, por fim, estarmos comprometidos com aquilo que nós ouvimos, professamos e guardamos no nosso coração. Como podemos ter esta vida, uma vida com propósito, e que ao chegar ao final dela, independente do quanto eu acumulei, do quanto eu sou conhecido, sou famoso, ou tenha deixado ou não de herança, eu falo, não, realmente vivi até aqui uma vida que eu pude viver, que valeu a pena ser vivida, porque foi vivida segundo os propósitos e na presença de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.